eu consegui alcançar o meu maior propósito, que era ser mãe. As dores eram intensas, terríveis, e de 0 a 10 de dor, zerou a dor. Após o viver bem com endometriose, eu descobri que estava menstruada no banho, eu não senti nada, eu não tive cólica, eu não tive dor de cabeça. Eu hoje uso minhas roupas normais, não preciso ficar escolhendo o que vestir, porque tudo que apertasse um pouquinho sequer me deixava com dores terríveis. Os sintomas praticamente sumiram, assim. Poucos ciclos durante o período menstrual eu tinha dor, mas pouquíssimos, assim. Minha surpresa, em setembro, eu tive o meu positivo. Graças a Deus, estamos aí no 5º mês de gestação já. A Liz já é uma bênção nas nossas vidas. Lembrando que esse é um vídeo de aquecimento para a revolução da endometriose que vai acontecer entre o dia 7 e o dia 13 de agosto. Passos para conseguir se livrar das dores e aumentar sua fertilidade de uma forma natural, sem medicamento ou mesmo cirurgia. Para se inscrever no meu evento da revolução da endometriose, que é 100% online e gratuito, é só clicar no link que está na descrição desse vídeo. Oi, estamos para mais uma live. Hoje eu vou convidar o Dr. Rodrigo Fernandes, meu convidado especial. Nós vamos falar sobre cirurgia para endometriose, quando ela é necessária. É um tema muito importante, é campeão de dúvidas, né, por aqui. Será que o meu caso é cirúrgico? Será que não? Lógico que cada caso é um caso e assim tem que ser analisado individualmente para ter uma resposta final, mas por aqui vocês vão conseguir ter grandes orientações a partir do Dr. Fernando, para saber se o seu caso é ou não é cirúrgico, ou ainda há uma alternativa, e quais as formas, né, quais são os métodos de cirurgia que a portadora de endometriose hoje tem na atualidade, tá certo? Bom, meu nome é Michele Jota, sou nutricionista, e eu ajudo mulheres com endometriose e adenomiose a se livrarem das dores. Sejam todas muito bem-vindas. Vou chamar aqui o Dr. Rodrigo, que já chegou para a nossa live. Olá, doutor, tudo bom? Tudo bem, Michele, como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. E por aí, tudo tranquilos? Tudo certo, só na rotina de consultório, hospital, e aí assim vai. Tá no consultório ainda? Não, eu cheguei em casa tem pouco tempo, então fiz algumas, tem pouco tempo não, um pouquinho mais, até fiz algumas teleconsultas, então é mais fácil até às vezes de casa, né? Você já tá em casa, tá no ambiente, é tudo certinho. Obrigado pelo convite mais uma vez. É ótimo estar aqui com você, né? Eu sempre gosto de trazer aqui profissionais que eu confio e tudo, ainda mais para um tema tão delicado, né? A cirurgia. E eu gosto muito da sua forma de pensar, de conduzir. É um profissional que eu realmente trago aqui porque eu confio, de olhos fechados, né? Sempre falo. Então isso é muito importante para tocar nesse assunto, desse tema tão delicado, né? Que a gente sabe ali que pode levar uma mulher tanto à glória quanto, infelizmente, a um final infeliz, né? Um final triste. A gente vai discutir mais sobre isso. Doutor, mas fala um pouquinho sobre o seu trabalho, se apresente para as mulheres aqui, fale um pouquinho de você. Perfeito, pessoal, meu nome é Rodrigo Fernandes, eu sou ginecologista de formação e já tem um tempo aí que eu trabalho só com a parte de ginecologia e não mais obstetrícia. E em Santos, na Universidade Metropolitana de Santos, depois eu fiz a residência de gineco na Santa Casa, e aí eu fui para fora do país, fiquei uns 2 anos lá na França com um grande cirurgião, e que hoje até está em Dubai, e lá eu aprimorei a minha parte de cirurgia minimamente invasiva em ginecologia, que é só isso que eu faço hoje, e grande parte das cirurgias que a gente lida são as cirurgias de endometriose, né? Então, é muito importante porque essa parte da cirurgia minimamente invasiva, ela veio substituir a cirurgia aberta, porque a gente consegue enxergar melhor, consegue retirar mais focos quando necessários, e com isso a gente tem melhores resultados, não só para a questão de dor, mas também para a questão de fertilidade.
Perfeito. Perfeito, doutor. Que bom. Fico muito feliz de saber. Estava lendo aqui no finalzinho, quando você falou, uma aluna, né, falando que tinha engravidado. Fiquei muito feliz por ela. Parabéns, Pri, aproveitando. Doutor, vamos falar um pouquinho aqui, então, sobre os tipos de tratamento, né? A mulher descobre que tem endometriose e quais são as opções de tratamento dela, até assim, a gente ir chegando na cirurgia, nos métodos de cirurgia. Tá. Primeiro, é importante lembrar, é importante ressaltar para as mulheres que endometriose não se baseia somente em hormônios e cirurgia, tá? Isso aí, endometriose faz um tempo já que a gente levanta essa bandeira de que o tratamento ele é multidisciplinar. Então, a gente inclui aí nutricionista, né? A gente inclui fisioterapeuta, acupunturista, que mais? A gente inclui osteopata quando precisa, que mais? Psicólogo, Especialista terapia, em né? fertilidade, psicólogo. Então, assim, é claro que o ideal que quem faça essa coordenação seja o ginecologista, porque ele sabe eventualmente que não são todas as pacientes que vão precisar de todos os profissionais, tá? Então, é mais ou menos dessa forma. Então, o que a gente gosta de enfatizar, então, assim, primeiro, essa mudança de comportamento, tá? Que não só lidam com esses profissionais. Então, assim, o que é importante? A mulher saber que uma dieta anti-inflamatória, tá? Uma alimentação anti-inflamatória, quando a gente fala dieta anti-inflamatória, a pessoa já pensa, eu vou ter que fazer uma dieta, tal, não sei o quê. Não, é uma alimentação anti-inflamatória. O que mais? Exercícios físicos, tá? Muito importante. Uma higiene do sono, e o que a gente chama de higiene do sono é lembrar ou tentar identificar de que existem vários fatores que às vezes são comuns no nosso dia a dia, que atrapalham muito o sono. Não é só chegar à noite e falar, eu vou desligar a luz, vou desligar a TV e vou dormir. Pronto. Não. Tem várias coisas ao longo do dia que podem influenciar muito essa questão do sono. Então, isso que a gente costuma falar. É uma mudança de vida, tá? Onde alimentação, exercícios físicos, está tudo interligado. E aí, quando a gente fala de tratamento de endometriose, a gente tem que primeiro saber qual a intensidade de dor, como estão os implantes das mulheres, né, os implantes de endometriose, eu estou falando, e quais os objetivos de vida. Tá? Porque assim, se eu tiver uma mulher com pouca dor, que tenha poucos implantes, eu vou falar para ela que não é necessário a gente partir para uma cirurgia, tá? Até porque muitas dessas pacientes vão continuar com o mesmo tipo de implante, a mesma quantidade, a mesma intensidade, ao longo da vida inteira, tá? A gente até imagina que hoje tem algumas das novas teorias que dizem, olha, tem alguns implantes que eles vão acabar crescendo, que eles vão crescer independente do estilo de vida da mulher, porque eles se autoalimentam de estrogênio, que é o hormônio que o ovário produz, e tem alguns implantes que a gente começa a entender que eles sofrem muita influência como é que eu posso dizer, dos hábitos das mulheres. Do ambiente, tá? né? Então, assim, do ambiente, exatamente. E aí a gente inclui no ambiente a alimentação, o sono, a falta de exercícios físicos, a própria poluição. Tá? Então, isso aí são todos fatores que a gente imagina que, se retirados, pode ser que alguns desses implantes estabilizem ou possam até diminuir um pouquinho. Mas, então, esse é um tipo de paciente que a gente não indicaria cirurgia. Tá? Não tem o porquê. E até mesmo assim, algumas falam, doutor, eu quero engravidar, será que eu preciso retirar esses implantes ou não? Normalmente não. Tá? Normalmente pouca coisa causando incômodo. A nossa ideia é que a paciente parta aí para uma tentativa de gestação espontânea, que às vezes engravida, né, a grande maioria das vezes até engravida, com uma idade boa, reserva boa, ou eventualmente, se ela não tiver uma idade boa, uma reserva também boa, ela acaba sendo encaminhada para um especialista em reprodução humana. Né? Agora, aí a gente chega num ponto onde, não sei se você quer comentar alguma coisa, Michele, senão eu vou falar até as 9 horas da noite. Não, doutor, porque aproveitando que surgiu uma pergunta no contexto, tem uma pessoa perguntando como saber o tipo de implante. Tá. Tipo de implante de endometriose do foco. Eu já te respondo já. Não tem como saber. Até porque isso é uma coisa super nova,
tá? É uma hipótese super nova, tá? Inclusive num dos artigos que a gente acabou de publicar, tá? É um artigo com uma equipe internacional, então são hipóteses, né? Então é o que a gente fala, endometriose ela é uma doença que ela é cheia de teorias, né? Cheia, talvez seja isso, talvez seja aquilo. Então uma doença que é cheia de teorias é porque nenhuma das teorias consegue explicar muito bem como a doença surge e como a doença se propaga, entendeu? Mas o que a gente sabe, né, é que há uma chance, e caso você tenha uma regressão, uma estabilização, a gente já sabe que esse implante sofre influência do ambiente. E se não acontecer nada, quer dizer que já está ligado a uma questão mais profunda, hormonal. Então, assim, pelo sim, pelo não, vocês têm que mudar. Às vezes, né, doutor, a gente vê muito pessoal, mas será que vai dar certo? E às vezes fica muito pautado no medo e não toma uma atitude, porque só quer tomar uma atitude se for para ter certeza da melhora. Mas a gente, se tratando de endometriose, a certeza em saúde ela é muito abstrata. O que se sabe é que existe uma possibilidade. E o não a gente já está tendo. Então nós temos que buscar o sim. Né? Se existem mulheres aí que estão conseguindo se livrar, às vezes, da cirurgia, não tendo a necessidade, estão evoluindo bem com o tratamento clínico, né, com o tratamento mais natural, porque ela vai precisar, às vezes, fazer uma cirurgia realmente. Então, isso é muito importante, essa avaliação e essa determinação por parte da paciente, de realmente se entregar. Né, doutor, que às vezes é um tratamento mais difícil, porque exige da paciente que ela faça, não um remédio que, de fato, ela vai lá e tomar. E muitas vezes a gente cai na nossa motivação, a gente cai na nossa autossabotagem, a gente cai na questão da procrastinação. Então, existem outras forças emocionais que a gente tem que lutar contra para conseguir aderir. Não é simplesmente... Sim. É igual emagrecimento, né? Todo mundo sabe o que tem que fazer, mas por que as pessoas não fazem? Porque as pessoas, às vezes, procrastinam, né, se sabotam, tem a questão da motivação envolvida. Então, a mente, a forma de pensar, as ideias, tem que pensar como um todo. E não ficar focada no resultado, mas focar no processo. E se existe esse caminho, eu vou tentar, eu vou fazer o que tiver ao meu alcance. Se vai precisar, no final das contas, de cirurgia ou não, já não depende mais de você. Mas depende do caminho que vai te levar a esse resultado, né, doutor? E foi legal você ter falado isso, porque o que a gente mais vê, às vezes, não é essa primeira alternativa. Às vezes é muito assim, olha, vamos fazer o tratamento hormonal, 6 meses, não deu certo, vamos partir para a cirurgia, e aí vamos tirar o útero, depois, se não deu certo, vamos tirar o ovário. Né? Então a gente vê muito isso, às vezes, como Aninha, você até vem com uma fala diferente, mais moderna, tudo, e pensando nessa questão. Porque até para o tratamento hormonal ter efeito, a gente precisa também melhorar tudo isso, né? Precisa melhorar a questão intestinal. A gente discutiu muito na nossa live, né? Que nós fizemos, o quanto o intestino influencia e tudo mais. Senão não vai responder bem. Seja até o pós-cirúrgico, pré-cirúrgico, a recuperação, tudo isso aí está envolvido com o nosso ambiente. O nosso intestino aí tem tudo. Hoje em dia não tem nada que o intestino não esteja envolvido. E aí, doutor, aí, por exemplo, então... Com certeza. Você estava falando de duas coisas super importantes que eu costumo falar para as pacientes nessa mudança de comportamento, né? Sempre qualquer mudança que for fazer que seja muito brusca, muito abrupta, existe pouca adesão. E isso é na alimentação, né? Você sabe muito bem. Por isso que eu sempre falo, olha, conversa com uma nutri, porque se você fizer isso sozinha, a transição muito drástica, você não vai conseguir segurar. E às vezes a Nutri, vocês conseguem fazer um acompanhamento para essa transição. Então isso é super importante. E outra coisa também, estava falando isso para uma paciente que eu acabei de atender do Rio. Eu falei para ela, olha, se você... ela falou, doutora, mas fazer exercício físico me dói, eu já estou com essa dor, queria alguma coisa para tirar essa dor. Eu falei, olha, qualquer início de exercício vai doer bastante, tá? Então eu falei para ela, por isso que a gente acaba indicando exercícios de baixo impacto no começo, como natação, hidroginástica, até yoga um pouco mais leve, que a gente sabe que tem alguns exercícios da yoga que às vezes dão uma puxada. Então a partir do momento que você for evoluindo, se for sentindo menos dor, não só pela questão de alongamento, mas também endorfina, você pode... passando a exercícios um pouco mais de alto impacto, que aí são esses que vão te segurar para o longo prazo. Então é isso que a gente fala, não dá para querer
a gente vive muito imediatismo, né? Pegar o telefone, querer fazer uma pesquisa, entra no Google, você já tem a resposta. Mas a vida não é assim. A gente tem que ir bem devagarinho, porque o corpo tem que aprender a se adaptar. Então, são essas duas coisas que são importantes, né? Se autoconhecer, né? E Exato. essa questão, eu sempre falo, porque às vezes as pessoas vêm muito frustradas, né? Assim, por eu ser nutricionista e tal, e falam, olha, eu já tentei, já mudei minha alimentação, já cortei isso, já cortei aquilo, mas eu vejo que as pessoas, o problema não é só a alimentação. Se você me perguntar, a alimentação vai resolver minhas dores? Vou te falar que não, porque não é só isso. Todo esse conjunto que o doutor já colocou, a questão do sono, de sair do sedentarismo, mas muito das emoções. A pessoa parar de se enxergar como uma pessoa doente, começar a buscar dentro dela saúde para se manifestar em saúde também, porque a gente adoece o próprio corpo, né? Uma mente doente, ela adoece o corpo. Então, essa mudança de ideias, eu sempre falo assim, olha, toma muito cuidado com os tipos de grupo que você participa, porque tem muito grupo que às vezes vira um terrorismo, que a pessoa entra em pânico, você começa a ver tanta coisa ruim, não que a gente tem que camuflar a realidade da endometriose, ela existe, mas existe um caminho de, poxa, você tem que sair dali. Você não pode se conformar em sentir dor e não ter qualidade de vida, né? E perder o emprego, casamento, ladeira abaixo e tudo mais. Preciso lutar contra isso e buscar alternativas. Isso inclui tratamentos diferentes, profissionais diferentes, porque nenhum profissional é igual, né? Então, às vezes, alguém vai conseguir enxergar um ponto cego que outra pessoa não enxergou, né? Então, a pessoa não pode desistir dela. Isso é muito importante. E mudar as ideias. Não adianta. Mudar a alimentação e não mudar as ideias vai continuar tendo um emocional que é tão inflamatório quanto glúten, açúcar, lactose, o que for. Eu vejo muito paciente, doutor, que às vezes, assim, não é tão à risca, sabe? Não, eu vejo assim, às vezes eu fico monitorando nos stories, né? Fico passando e fico vendo, assim, uma ou outra. Aí eu fico assim, safada, lá, não sei o quê. Aí tô vendo, e a pessoa tá super bem, sabe? Já até conseguiu engravidar também, e não precisou entrar numa restrição de realmente encontrou um ponto de equilíbrio. E a pessoa tá feliz, a pessoa tá bem. E às vezes eu vejo um lado que a pessoa toma uma CDF mesmo, uma nerd da dieta, fazendo tudo certinho, pesadinho, bonitinho, mas tá sofrendo com muita dor, porque às vezes continua estressada, continua com o emocional muito abalado. Então isso é muito importante. E aí, então, doutor? Eu falo exatamente o que você falou. Eu falo exatamente o que você comentou, sobre os grupos, né? Eu falei, é muito importante ter apoio, e você encontra muito apoio às vezes nesses grupos, mas cuidado para você não se tornar a doença. Porque eu vejo às vezes muitos grupos que tem uma pegada um pouco, vamos dizer assim, perigosa, vai falar, eu sou endometriose e tal. Eu falo, gente, você é você, endometriose é uma coisa que está te atrapalhando a vida, né? Não se torne a doença. Eu acho que esse tipo de bandeira é difícil a gente levantar, porque aí entra no parafuso que você falou. Você acaba vivendo e respirando a doença, e eu acho que não pode ser assim, não é por esse lado. Sim. Eu vou te falar que por mim, tem hora que eu esqueço que eu tenho endometriose. Tem hora que eu nem lembro, sabe? Às vezes as pessoas chegam na live e é importante eu sempre comentar, né? Mas eu esqueço. Porque já chegou num patamar que, assim, eu não sou a doença realmente. E esse é o lance, sabe? A pessoa sair daquela, por que o que aconteceu? Não. Busca outras alternativas, busca como viver bem. Endometriose é um detalhe e vida que segue. Vamos viver bem com isso. Vamos ter qualidade de vida, né? Vamos procurar sair dessa situação. E aí a gente cai numa coisa que que é o tema da live, né? A questão de quando operar, tá? Mais uma vez, o que é recomendado? Que sempre que você vá fazer, acabei de descobrir a endometriose, até as próprias, vamos dizer assim, as entidades médicas, a gente sabe que a endometriose está muito na moda, e querendo ou não, o pessoal pensa em endometriose e pensa em cirurgia. Então, assim, existe uma recomendação das entidades médicas de falar assim, tentem, às vezes, 6 meses de tratamento clínico. Tá? O que é o tratamento clínico? Não só a questão da mudança de qualidade de vida, mudança de comportamento de vida, mas também o bloqueio hormonal. Tá? Então, assim, como a gente disse, para esses casos iniciais, esses casos onde tem de média a baixa dor, esse tipo de tratamento ele é muito efetivo. Mas, quando a gente tem algumas pacientes que a gente sabe que já chegam com muitos implantes no ovário, implantes na bexiga, implante nos uterossacros, com uma dor característica,
dor na relação sexual, no quesito profundo, dor ao evacuar, com implante intestinal, a gente já sabe que aquele tipo de tratamento, o clínico, ele pode ter alguma pequena melhora, mas os implantes vão continuar ali, as dores podem continuar, pode até no começo mascarar um pouco, mas eu estou pensando que, normalmente quando as mulheres já têm endometriose até do diagnóstico, dos sintomas até o diagnóstico, isso aí dura normalmente 8 anos, até alguém ter alguma luz e lembrar. Então a grande maioria dessas mulheres vai estar na fase dos 30, 33, 35, e gente, essa é a fase onde a gente levanta o alerta para as mulheres. 35 anos, começa a cair a taxa de fertilidade. Tem que pensar de alguma forma ou captar óvulos, ou tentar, ou operar, né, para tirar todos esses focos e tentar engravidar. Então a gente sabe que esses casos, quando chegam muito avançados, a gente já sabe que tentar tapar o sol com a peneira não dá certo. Então, é aí que a gente propõe a questão da cirurgia. E tem alguns pontos na questão da cirurgia que são importantes. Principalmente 2. Cirurgia tira os focos, e isso aí me dá 2 resultados importantes. Eu tiro toda a doença, ou seja, vou diminuir a dor, que a gente sabe que isso dá certo quando a cirurgia é bem indicada e quando a gente consegue tirar todos os focos, a dor baixa muito. E outra coisa que restabelecendo a anatomia, né, porque a endometriose deixa a pelve uma bagunça, a gente restabelecendo a anatomia da pelve e a gente diminuindo a inflamação, né, por conta da retirada dos focos, isso favorece em 50% a 60% aumento da taxa de fertilidade. Então, assim, eu tenho muitas pacientes que estão tentando 2, 3 anos e aí fazem a cirurgia, entre 3 a 8 meses depois estão engravidando espontaneamente. Então é uma coisa muito interessante, tanto a questão da retirada da dor, quanto a questão da fertilidade. E aí, a gente sempre fala, a primeira cirurgia precisa ser a melhor cirurgia do mundo. Porque se eu for incompleto na primeira, se eu mesmo ou se o outro colega for indicar uma nova cirurgia, o que vai acontecer? Eu vou pegar a endometriose que sobrou, mais a fibrose da cicatrização da primeira cirurgia. Isso vai tornando a cirurgia cada vez mais difícil, com mais riscos e assim por diante. Agora, existem alguns pontos onde a cirurgia ela é quase que assim uma indicação obrigatória, independente da chance de melhor ou não. E mesmo independente da paciente não ter sintoma nenhum, tá? São aí endometrioses que estejam atacando os ureteres, tá? Que são os canais que levam o xixi do rim até a bexiga, e onde esses ureteres eles estão praticamente estrangulados e eles estão dilatados. O que vai acontecer com isso? A urina vai acumular até chegar no rim e o paciente pode perder o rim, tá? Já entrei em cirurgias onde o rim já não funcionava mais, tivemos que retirar o rim. Então isso é uma coisa muito triste de acontecer, porque isso aí são anos e anos de endometriose sem perceber. E só vai causar dor esse tipo de endometriose, claro, se a paciente não tiver dor pélvica, só vai causar dor a hora que o paciente tiver dilatação do rim. E aí é sinal de que já perdeu um pouco do tecido renal, né, do parênquima que a gente fala. Então é uma parte muito triste. A outra questão, o outro ponto é também quando a própria endometriose está no intestino e tem um nódulo muito grande a ponto de quase fechar o intestino completamente. Nesses casos, a mulher para de ter a eliminação de gases e fezes, ela começa a distender o abdômen, dor insuportável, procura um pronto-socorro, e a gente sabe que na grande maioria das vezes os pronto-socorros, o objetivo de uma cirurgia de emergência é retirar a paciente da emergência. Então, se o intestino está bloqueado, o que ele vai fazer? Vai fazer o que? Uma colostomia. Não é o objetivo da cirurgia de emergência retirar os focos de endometriose. Não imaginem isso. Tá? Então, o colega vai retirar a paciente da emergência. O que ele vai fazer? Vai derivar o intestino. Eu já peguei uma vez uma paciente onde um colega meu me chamou, preciso que você entre numa cirurgia comigo. Ele falou, a paciente foi exatamente esse caso. Com dor, foi para o pronto-socorro e aí
colega fez uma cirurgia aberta, né, daqui do tórax até a bexiga, uma incisão grande. Ele olhou para a situação ali e falou, não, isso aqui é câncer, né, porque é cheio de implante, parece câncer. E fez uma biópsia e fez uma colostomia, e era só endometriose. Então, depois a gente voltou para refazer o trajeto intestinal dessa paciente. Então, esses aí são duas situações muito, vamos dizer assim, impactantes, né? A gente já vê essas situações. Doutor, antes de você continuar, e assim, por exemplo, se a paciente sentiu mal, ela sabe que tem endometriose, e aí é melhor ela, assim, nesse tipo de situação, é melhor ela não fazer a cirurgia, às vezes se ela chegar aí para emergência, ou dar uma ligada para o médico, ver, porque assim, a gente sabe que muito na hora da emergência, às vezes se confunde com apendicite, né, outras crises e tal, e a endometriose. Então, uma mulher que tem endometriose, ela tem uma crise de dor, se for indicado para ela fazer cirurgia na emergência, é uma alternativa, ela tem que ter cautela. Porque aí são situações realmente de emergência, né? Não tem, é difícil você preparar uma cirurgia que a gente chama de eletiva para acontecer de uma hora para outra, né? Então você imagina que essas cirurgias que a gente faz, que são cirurgias grandes, elas demandam muitos materiais descartáveis, por exemplo. Então, esses materiais descartáveis, para uma cirurgia de emergência, às vezes os planos de saúde não entendem isso. Imagina que, às vezes, uma pinça que a gente utiliza, utiliza uma vez e joga fora, pode chegar a custar 5, 7, 8 mil reais. Só uma pinça. Imagina você ir para a emergência, tentar fazer tudo possível e depois cair a conta na conta da paciente, entendeu? É uma conta gigantesca e às vezes os convênios não cobrem. Não cobrem porque eles vão entender que aquilo ali não era uma cirurgia de emergência. Então, existe toda essa dificuldade, vamos dizer assim, burocrática que a gente vive em cirurgias no hospital. Então, por isso que uma cirurgia de endometriose ela tem que ser super bem planejada, e se a gente encontra algumas situações dessa, com urgência, né, a gente fala, o intestino prestes a obliterar, a fechar, a gente fala, olha, vamos correr com a programação dessa cirurgia, porque mais cedo ou mais tarde pode ser que você pare no pronto-socorro, onde não vai ser feita uma cirurgia ótima, né? A cirurgia que vai ser feita vai ser uma cirurgia para retirar você daquela situação de emergência. E bem provavelmente, nesses casos, acaba sendo feita uma colostomia, entendeu? Entendi. Então, é difícil você programar uma cirurgia de grande porte para ter que fazer tudo o que tem que ser feito de uma hora para outra, né? Mas é isso aí. Olha, tem outra situação que é muito importante que a gente fala. A endometriose ela causa muitos cistos quando acomete os ovários, né? Mas às vezes tem alguns aspectos de alguns cistos que eles são um pouco mais preocupantes, tá? E aí eu falo preocupantes que podem ser câncer, tá? Então, sempre que vocês forem avaliadas, tiver algum cisto e tal, não deixe de conversar com o seu médico para ele olhar aquele aspecto do cisto, ver se tem alguma coisa que chame a atenção, que possa relembrar algo maligno. Então essa é outra situação que a gente tem que indicar a cirurgia de qualquer forma, tá? E aí tem outras situações que aí caem mais vamos dizer assim, na avaliação do caso a caso, entendeu? Então, uma obstrução também, né, do intestino, se estiver ocorrendo ali. E doutor, assim, tem métodos diferentes de cirurgia, ou a cirurgia para endometriose ela é uma só nos dias de hoje? Tá. Existem técnicas diferentes? São duas formas de observar. A cirurgia de endometriose ela consiste na retirada dos focos, tá? Então, o que é importante as mulheres saberem? O que é mais importante fixar na cabeça delas? A cirurgia tem que ser ótima para a gente tirar todos os focos possíveis, e ela pode ser feita de formas diferentes, tá? E a gente fala hoje, antigamente era feita uma cirurgia aberta, a antiga laparotomia, e hoje nós utilizamos a via minimamente invasiva. Nessa via minimamente invasiva, existem duas formas de serem realizadas. Uma delas é a laparoscopia, tá? Onde são feitas pequenas incisões. Nós utilizamos trocáteres, que são como se fossem passadores. Nós utilizamos pinças longas
para podermos mexer dentro da pelve, né, dentro do abdômen. A evolução da laparoscopia é a cirurgia robótica, ou seja, são as incisões parecidas, são incisões pequenas, às vezes alguns locais diferentes, só que quem está lá do lado da paciente é o robô, principalmente, tá? É o robô que faz o manuseio das pinças, só que o cirurgião está na mesma sala, sentado num console, controlando o robô, tá? Então, que é super importante, não é? Às vezes eu vejo as pacientes falar, minha cirurgia foi por robô. Não é que a sua cirurgia foi melhor ou foi pior, tá? Depende muito da expertise do cirurgião que está realizando, tá? Porque assim, eu já vi cirurgias robóticas horríveis, já vi cirurgias laparoscópicas horríveis, tudo depende de quem está fazendo a cirurgia. Não só da experiência do cirurgião, mas da destreza cirúrgica que a gente fala. Tá? Então, por isso que a gente sempre pede para as mulheres, quando procurarem, cuidado com o Instagram, cuidado com o Facebook, cuidado com todas essas coisas. Vejam, procurem não só as redes sociais, mas vejam dentro das redes sociais qual que é o background, qual que é a referência desse médico que você está procurando. Tá? Porque, como eu disse, não basta só dizer, minha cirurgia foi por vídeo, minha cirurgia foi por robô. Tem que saber como foi a tua cirurgia realmente, o que aconteceu lá dentro. E isso é super importante para saber suas chances de engravidarem e as suas chances de terem retirado o maior número de focos para que você tenha diminuição da dor. Tá? Isso é o mais importante do mundo. Entendi. Não, isso é muito importante mesmo, porque eu acabo pegando uma realidade de mulheres que vão rodando e às vezes fazendo cirurgia de 2 em 2 meses, e acabou de fazer uma cirurgia e já fazer outra, e já fazer outra. Então, isso é muito frustrante, porque a mulher, ela deposita muito as fichas na cirurgia, né? Ela cria uma expectativa muito alta, como se realmente fosse a solução ali, e para algumas até pode ser que a cirurgia seja a solução, mas para outras não. E essas que não são, elas se frustram muito. E pela falta de informação também a gente vê essa questão. Igual você falou, principalmente a experiência da pessoa vai saber qual a melhor forma de conduzir ali, principalmente para preservar a fertilidade, né, da mulher. E se falando em fertilidade, doutor, por exemplo, quando é acordado entre a paciente essa questão de preservação da trompa, do ovário, ou sempre assim, não acordou nada, geralmente não é uma coisa conversada com a paciente, e o cirurgião, na hora que abriu lá, já toma a decisão ou não. É sempre interessante conversar antes a respeito da possibilidade de perder, preservar. Assim, quando a gente está, acho que dá para a gente separar em dois pontos, o ovário e a trompa. Primeiro da trompa, quando você estava comentando. A trompa, o que acontece? Quando a trompa está comprometida, ou seja, ela está engurgitada, ela está dilatada, ela não tem mais função. É muito difícil ela ter alguma função, até porque provavelmente ela está entupida. E o que acontece com essa trompa engurgitada, que a gente chama de hidrossalpinge? Essa hidrossalpinge, ela acumula dentro dela um líquido, e esse líquido, vamos dizer que a paciente, que a mulher engravidou pelo outro lado, pela outra tuba, pelo outro ovário. E está lá o embrião dentro do útero. Só que esse líquido que está contido nessa tuba, ele é tóxico. E esse líquido pode matar o embrião. Então o que acontece? Vamos dizer que a paciente não engravidou e eu tinha uma hidrossalpinge, só que eu não consegui conversar a tempo com a paciente, então como eu não conversei com ela, eu não tirei. E aí ela acabou engravidando, tal, e o embrião acabou morrendo, acabou tendo um aborto. Aí ela passa num especialista em reprodução. O especialista em reprodução, ele vai olhar para aquele exame, vai olhar para aquela tuba, ele vai falar, olha, enquanto você não tirar essa tuba, eu não vou transferir. Tá? Então é praticamente um consenso. Hoje, se você encontra uma tuba entupida, demasiada e tal, a gente tira, tá? Porque ela não tem mais função. Agora, existem jeitos de eu conseguir saber antecipadamente se ela está assim? Existe. Uma boa ressonância, um bom ultrassom e até uma histerosalpingografia pode me demonstrar se essa tuba está demasiada, tá? Ela está dilatada, ou se ela está entupida, tá? Então, existem formas da gente olhar antes de ir para a cirurgia. E aí a paciente já está sabendo mais ou menos, olha, é bem provável que a gente tenha que retirar a tuba porque ela está muito comprometida. Agora, tem, às vezes, algum outro exame falha no diagnóstico,
e a gente vai para a cirurgia sem saber disso, e aí a gente acaba se deparando com uma tuba assim. Então, assim, como a gente já tem experiência nisso, eu sei que não só essa tuba pode ser prejudicial para uma gestação espontânea, mas como também se ela precisar de uma técnica de reprodução assistida, ninguém vai querer transferir um embrião. Então, de praxe, a gente já acaba tirando. A outra questão é o ovário, né? Se eu tiver um endometrioma, né, um cisto de endometriose no ovário, eu sempre falo para os pacientes, às vezes um endometrioma grande é mais fácil de tirar do que um endometrioma pequeno. Então, se por acaso eu esvaziei, estou tirando a cápsula, né? E aí essa cápsula está muito aderida, eu vou falar para ela, olha, foi minha opção deixar a cápsula, porque se eu tentasse tirar, eu ia provocar mais danos no seu ovário. Então, como seu objetivo primário é fertilidade, eu me dou o direito de deixar endometriose no ovário, porque eu quero ter um benefício no teu futuro reprodutivo. Se ela já tivesse tido filhos, a história é outra. Aí eu seria um pouco mais agressivo no ovário. Tá? Mas é basicamente isso. Mas agora, né, a questão muito polêmica, a solução da endometriose é retirada do útero? Não, nunca. Eu não posso falar nunca diga nunca, porque em medicina a gente nunca diga nunca, tá? O que é importante? Uma vez instalada a endometriose, vamos relembrar qual é a definição da doença. São implantes semelhantes ao endométrio fora do útero. Então, se eu não tratar o fora do útero, não adianta nada eu tirar o útero. Tá? Então, você tem muita adenomiose, já teve filho, você tem muita dor na menstruação? Sim, provavelmente o grande foco da sua dor está ali no útero. Então, existe a indicação de retirada do útero, mas não vai adiantar nada se eu não tirar todos os focos juntos. Tá? Então, isso é o mais importante. Não saiam por aí e falem, eu tenho endometriose, vou tirar o meu útero, porque vira e mexe eu encontro várias mulheres queixando de manutenção da dor mesmo após a retirada do útero, entendeu? Então, isso é super importante. Sim, eu vejo o quanto isso ainda é uma verdade na cabeça das pessoas. Que às vezes a gente tem que brigar, falando, não é assim, calma, né, assim, e porque quando a mulher, ainda mais quando a mulher tem a adenomiose, grande difícil para ela ter os dois, e às vezes não acontece uma investigação mais profunda. E aí, como você falou, não adianta tirar o útero em termos de adenomiose se não fizer uma investigação profunda em relação à endometriose. E isso, né, é muito pautado da questão da endometriose, como a culpa na questão da menstruação, a culpa na questão do ovário. No entanto, a gente vê vários pacientes que às vezes tiram o ovário, param de menstruar, mas ainda continuam com os implantes em outros locais desenvolvendo. Até na questão da menopausa mesmo, às vezes faz uma reposição hormonal e acaba ativando a doença. Então, tem que tomar muito esse cuidado, esse conceito de que a culpa da endometriose em si seja somente, unicamente da menstruação, porque se fosse assim, a gente teria um problema mais fácil de se resolver. Se o problema fosse menstruação, era só eu não menstruar mais. No entanto, tantas pessoas passam uma vida sem menstruar e acabam descobrindo a endometriose. Então, isso é muito importante da gente falar aqui, para que, com certeza, muitas pessoas repensem, ainda mais quem quer ser mãe, se realmente vai depositar ali a chance do tratamento, né, o olhar para a retirada do útero. Então, isso é bem importante mesmo. Doutor, e uma dúvida que sempre aparece por aqui é a questão da contaminação da endometriose. Né? Por exemplo, de às vezes aparecer em mulheres depois de cesárea, que fizeram a cesárea, engravidaram e tal, e aí depois da cesárea descobriram a endometriose. Existe essa questão da contaminação com o manuseio dos instrumentos mesmo, às vezes de um lugar contaminar uma região que antes não tinha, e esse foco migrar, existe essa possibilidade da endometriose surgir a partir dessa contaminação? Sim, existe, tá? Tanto que já vimos vários casos de endometriose, às vezes na cicatriz da cesariana, endometriose, nódulos até grandes de endometriose no corte que a gente fala do parto normal, que é a episiotomia, tá? Então, da epísio é mais raro, eu já vi mas da cicatriz cesariana, invariavelmente, às vezes a gente pega. Aí o que acontece é muito típico.
Na época da menstruação, a mulher sente dor na cicatriz. É muito típico. Tá? Então, pode acontecer sim. Pode acontecer sim. Entendi. Doutor, e antes de eu começar a puxar umas perguntinhas, curiosidades que estão vindo aqui, você gostaria de pontuar mais alguma coisa? Não, eu acho que não. Eu acho que você levantou muito bem aí todas as hipóteses. Eu acho que é muito importante foi essa live para a gente reforçar para as mulheres que nem toda endometriose é cirurgia, nem toda endometriose tem que ser obrigatório tomar hormônio de cara, e o que é mais importante, quebrar o tabu de que endometriose é só hormônio e cirurgia, tem que mudar a qualidade de vida. Estava falando da paciente que eu acabei de atender, tinha muita dor na menstruação, um útero que provavelmente tinha um pouco de adenomiose, e ela tinha muita disquesia. Só que eu vi os exames dela, foi operada em 2019, não tinha nenhum foco muito que justificasse as dores dela. Eu falei para ela, olha, acho que o teu caso é interessante você bloquear a menstruação só por conta do útero que estava causando muita dor. Agora eu falo para ela, ela não fazia higiene do sono, não tinha uma alimentação boa e não fazia exercício físico. Eu falei para ela, olha, vamos começar por toda essa parte comportamental antes de indicar qualquer outra coisa. E porque ela deixava escapar que quando ela tinha um pouco mais de regra na alimentação dela, ela falava, meu intestino dá uma melhorada. Então, vamos começar pela questão comportamental, porque às vezes essa é a solução, né? E também o exercício físico ajuda a peristalse intestinal, ajuda o intestino a trabalhar melhor. Então, eu acho que o pessoal subestima a mudança de comportamento de vida. Eu acho que essa é a frase. Sim. Não subestimar a mudança do comportamento de vida. Demais. Demais mesmo, doutor. Nossa, vou pregar esse trecho de você falando. Vou colocar assim, sabe, fica repetindo, depois vai ficar só o doutor Rodrigo. Fica no loop. Porque, vai ficar um loop infinito. Vai entrar no meu perfil o loop do doutor Rodrigo falando. Porque é muita verdade isso. É muita verdade. Assim, infelizmente, as outras áreas, não só a nutrição, mas a psicologia, a acupuntura, né, todas as áreas ainda tem muito preconceito e mas será que isso aí, gente, eu tomo morfina, será que isso aí vai me ajudar? Será que isso aí vai resolver? E no entanto, a gente, assim, quando eu comecei a trabalhar mesmo nessa área, eu também me choquei, eu várias vezes eu falei, não é possível que eu tô vendo isso, que essa pessoa tá conseguindo melhorar, antes tomava não sei quantos remédios para dor, e agora tá conseguindo, não tá mais sentindo dor na relação. Como é possível? Mas isso tudo acontece porque a gente reequilibra o nosso corpo. E o nosso corpo, ele é poderoso, né? Ele não é burro. Ele tem seus poderes, só que a gente adoece ele, assim como nós adoecemos a nossa imunidade, tudo isso. Então, toda essa mudança, a gente vai vendo esse restabelecimento da saúde, e em tantos outros fatores vão melhorando. Essa questão intestinal, ela é muito importante. Hoje eu postei um vídeo, postei nos stories, depois quem perdeu vai acompanhar lá, falando sobre o feijão, né? A questão dos gases, você viu? Então, assim, a questão dos gases, para quem tem endometriose, é um veneno, porque os gases potencializam a dor demais a conta naquela região. Sim. Aí, às vezes, uma coisinha pequena dela colocar um feijão, e eu fiz a enquete, 75% das pessoas não colocam de molho. Então, ou seja, se aquilo ele fermenta, e aquilo ele produz bastante gás, efeitos antinutricionais, né, dificuldade de absorção de alguns minerais também, e vai prejudicar a dor. Porque a gente sabe o tanto que os gases deixam dolorida, aí pensa aquela região que já está inflamada, aquela região que já não está legal, cheia de gases ao redor. Então, só de eu reduzir gases da paciente, do intestino funcionar todos os dias, a gente já melhora tanto, assim, da qualidade de vida dela, o humor, tudo. E vai refletindo, porque o intestino tá ligado com a serotonina, tá ligado com a disposição, com uma coisa vai puxando a outra. Então, assim, paguem para ver, literalmente. Sim. Façam tratamento, se comprometam para ver os efeitos. Sim. Às vezes a gente quer remediar demais, né, doutor? A pessoa tá muito fácil. Eu fico, às vezes, triste quando eu vejo que as pessoas preferem tomar um remédio por ser o caminho mais fácil. Eu vou tomar ali uma medicação para dor. Cistos de 2 a 4 centímetros, é necessário cirurgia? Isso aparece muito, né? Às vezes os cistos na questão do ovário. E eu queria até que você, nessa fala, desse exemplos de tamanhos de cisto, assim, com frutas, alguma coisa para o pessoal ter noção, sabe? De dimensão. Sim.
Gente, primeiro relembrar uma coisa aqui, tudo que eu e a Michelle estamos falando hoje não substitui uma consulta, não substitui uma avaliação, tá? Um cisto de 2 a 4 centímetros, se é passível de cirurgia, a gente tem que ver primeiro qual o aspecto do cisto. Normalmente cisto de endometriose, seja, vamos dizer assim, mais do que 4, 5, 6 centímetros, normalmente ele nunca está isolado. Tem que ver se esses outros implantes que estão associados estão te causando dor, estão te causando mal, tá? Dependendo da tua idade, o teu objetivo de fertilidade, operar um cisto de 2 a 4 centímetros pode ser mais prejudicial do que te ajudar, tá? Então, assim, tem que avaliar todo o entorno, todo o histórico para definir a questão de operar ou não. E mesmo assim, é muito difícil a gente tirar a cápsula de um cisto de 2 a 4 centímetros. Normalmente a gente acaba esvaziando e só cauterizando, porque eu acabo mais danificando o tecido ovariano que está por trás do que propriamente trazendo qualquer ajuda. Exatamente. Aqui tem outra também, assim, ela quer saber sobre, eu vou simplificar a pergunta, quanto tempo, em média, geralmente demora uma cirurgia de endometriose? A gente sabe que varia, né, do acometimento, mas assim, se for uma cirurgia simples, quanto tempo mais ou menos? E se for uma cirurgia complexa, só um referencial de, geralmente, mínimo e máximo? Tá. Olha, depende, por exemplo, vamos dizer assim, uma cirurgia que envolva o intestino, fazer uma ressecção intestinal com anastomose, que a gente fala de tirar um pedaço do intestino e recolocar, refazer o trânsito. Aí dura uma média de 3 horas, vai de 2 horas e meia aí depende do tamanho, aí pode ir para frente bem mais, né? 3, 4 horas. Agora, a questão são todas as coisas associadas. Por exemplo, na semana que vem, eu tenho uma cirurgia onde a paciente tem tanto endometriose intestinal e vários focos na pelve, mas ela também tem no diafragma. Então, parte da minha cirurgia vai ser próximo ali do fígado, próximo do coração, próximo do tórax. Eu sei, só por esse fator, a minha cirurgia provavelmente já vai aumentar em 1 hora, mais ou menos, tá? Então, isso aí é mais ou menos o básico. Em média, só quando a gente está trabalhando na pelve, demora aí 2 horas e meia, 3 horas, tá? Flutua nesse espaço aí, nesse espaço de tempo, tá? Mas pode variar muito, gente. Entendido. E aqui tem uma pessoa falando, né? Uma pessoa que já fez 7 cirurgias de endometriose. Tem como curar com mais uma cirurgia? Difícil falar. Primeiro, eu não sei como foram as tuas cirurgias. Das pacientes que eu operei até hoje, eu acho que teve uma paciente que eu reoperei 3 anos depois, e ela sentia dor, mas assim, não justificava muito a dor dela, e o que ela tinha era só cicatriz da cirurgia. Ou seja, a causa de dor dela podia eventualmente até ser uma dieta, uma alimentação mal regrada, né? E o que aconteceu foi que nos exames de imagem, o que sobram nos exames são as cicatrizes da cirurgia anterior. Então é difícil para o radiologista falar cicatriz, não é. Tá? Então, assim, só operei uma paciente de todos que eu operei, só reoperei uma. Então, 7 cirurgias é bem difícil de fazer. Toda cirurgia, ela produz cicatriz, ela produz fibrose. Tá? Será que depois de 7 cirurgias, será que realmente existem implantes? Né? Será que não são só as cicatrizes, as fibroses das cirurgias anteriores? E ainda assim, se forem realmente as fibroses, será que a dor que você está sentindo, será que não está vindo de um outro lugar? Tá? E outra coisa, claro, que é importante é saber como é que foram todas essas cirurgias, que se foram retirados todos os focos, e é super importante saber isso aí. Tá? Mas cuidado com uma cirurgia atrás da outra. Não é o normal. Né? Às vezes acontece de ter que fazer uma cirurgia para corrigir outra. Vamos dizer assim, se eu, por exemplo, eu fiz uma cirurgia intestinal, e aí fizemos a reconstrução do trânsito na hora, trânsito intestinal. Aí, por azar, essa reconstrução falhou, caiu fezes na cavidade, o paciente teve infecção, foi operada, só que não deu para reconectar na hora. Foi feita uma colostomia ou uma ileostomia.
Então, ela passa 3 meses, em média, com essa ileostomia ou colostomia, e aí depois, quando todo aquele processo lá embaixo cicatrizar, esfriar, aí a gente volta para reconstruir o trânsito, entendeu? Normalmente é dessa forma que é refeita. Isso acontece muito quando são cirurgias ultra, mega, hiper complicadas, tá? Graças a Deus, eu nunca precisei fazer uma colostomia em nenhum caso meu, mas a gente sempre avisa no consultório, porque uma hora, infelizmente, acontece. Uhum. Doutora, assim, já passou por mim, assim, por curiosidade mesmo, um caso de uma paciente que ela fez cirurgia e depois de muito tempo ela teve que fazer outra. Trocou de equipe e tal, enfim. Mas aí ela, nessa segunda cirurgia, foi visto que o ovário dela ficou aberto. Tem algum exame que a pessoa consegue identificar, tipo assim, às vezes na sutura, alguma coisa assim, enfim, e ela é uma paciente que queria engravidar, hein? Pensa ali, a reserva ovariana a rodo, né, indo embora. Tem algum exame que é possível identificar se o ovário pode não ter sido fechado, alguma coisa assim na cirurgia? Não tem problema nenhum o ovário ficar aberto, tá? O ovário, ele é um órgão sólido, onde ele vai se remodelando ao longo do mês, né? Então, vários vão crescendo folículos, e aí esses folículos vão caminhando por dentro desse ovário sólido. Super normal. E aí o que acontece é quando a gente tem um endometrioma e a gente tira a cápsula, aí aquele ovário fica aberto. Ele, sozinho, naturalmente, ele vai evoluir e ele vai se readaptar. Agora, quando nós temos cistos muito, muito grandes, vou falar aí 15 centímetros, tá? Já de imediato, depois da retirada desse cisto, tá? A gente coloca o cisto de lado e aí a gente dá uns pontos para pelo menos diminuir esse ovário para ele não ficar tão aberto, tá? Mas assim, na grande maioria das vezes, esses nódulos, esses cistos de endometriose, eles têm de 6 centímetros, 8 centímetros, então é difícil a gente ter que fechar esses cistos. Eles, naturalmente, se remodelam. Até porque, lembre-se que também qualquer coisa que nós deixarmos no ovário pode ser motivo de inflamação, tá? Às vezes, fio de sutura que a gente deixa lá, eles vão ser reabsorvidos. Mas até eles serem reabsorvidos, eles podem causar algum tipo de inflamação, porque são materiais que não são naturais ao nosso corpo. Tá? Então, assim, quando realmente precisa, a gente fecha. Mas é difícil a gente ter que fazer isso em toda a cirurgia. Ai, interessante. Ela me contou tão desesperada, eu fiquei tão desesperada junto com ela. Não tem problema nenhum. Não há uma perda de reserva, isso é um mito. Não, é um mito. Entendi. Interessante. Tem outra pergunta aqui também, endometriose profunda no reto sigmoide, no útero. E, assim, lógico que são várias, assim, gente, essas perguntas que vocês estão fazendo, o doutor precisa fazer uma avaliação mais profunda. Agora, o que ele está falando aqui são casos para vocês se nortearem, mas, por exemplo, aqui são muitos casos, mas, por exemplo, que é bem comum, né, endometriose na região do reto sigmoide, é um caso cirúrgico? No reto sigmoide, aí sim, a gente precisa ver o tamanho do nódulo, quantos por cento que ele afeta a circunferência do intestino. Segundo, qual é o objetivo dessa mulher? Se ela quer engravidar agora, não quer, se está causando dor. Então, quando a gente sabe que um dos objetivos é a fertilidade, a gente sabe que tirar toda a endometriose dessa parte posterior do útero, e aí isso inclui o intestino, ajuda muito a aumentar a taxa de fertilidade. Então, a gente normalmente acaba indicando a cirurgia, tá? Certo. Aqui tem uma pergunta também de um foco, que é uma pessoa que tem foco na bexiga e está sentindo muita pressão quando a bexiga está cheia. Isso poderia ser um sinal da endometriose evoluindo? É do próprio foco mesmo, essa pressão que sente? Sim. Os sintomas mais comuns de endometriose no sistema urinário, ou seja, propriamente a bexiga, tá? Porque ali nos uretérios não dá muita dor, é dor durante a micção, tá? Ou seja, dor quando ela vai urinar. Tá? Esse é o mais típico. Mas existem inúmeros outros sintomas, tá, que podem estar relacionados à endometriose de bexiga. Uma pressão na bexiga, eu imaginaria se esse nódulo fosse realmente grande, ou se por acaso tem que dar uma olhada no exame dela. Se eu tiver um útero com algum mioma, algum útero muito grande que faz pressão sobre a bexiga,
aí pode ser que o sintoma esteja vindo do tamanho do útero, de um eventual mioma, e não propriamente do implante da bexiga. Até porque é bem comum, né, as portadoras terem também mioma pela condição ali de desequilíbrio hormonal e tudo, então às vezes o próprio mioma poderia ser o causador. Tem uma pergunta aqui, bem específica, de material cirúrgico mesmo. Deixa eu puxar ela aqui. Sobre pinça. Aqui. Aí. Pinça harmônica ou outro recurso cirúrgico pode prevenir a fibrose no pós? Não. Fibrose é que nem cicatrização. Cada paciente, cada pessoa tem o seu tipo de cicatrização. Tem gente que faz queloide, tem gente que não faz. Tá? Tem gente que faz mais, tem gente que faz menos. Então, assim, não pode falar que eu vou usar um tipo de pinça que vai diminuir as chances de você ter aderência. Não tem como. Primeiro que não tem como provar. Segundo que não há nada na literatura que fale claramente sobre isso, que tenha uma prova científica disso. Certo. E o CA-125, doutor, o que você acha? É um exame seguro, é padrão? Durante muito tempo ele foi utilizado para diagnóstico, ou seja, CA-125 alto é igual a endometriose, mas existem inúmeros outros tecidos no corpo que produzem esse hormônio. O CA-125, inclusive, é um hormônio que nós utilizamos para rastrear tumores de ovário, principalmente. Quando o tumor real de ovário ele aumenta drasticamente, passa de 300, 500, 1.000, 3.000, 10.000. Agora, a gente sabe que tem observado que casos onde a endometriose esteja muito, muito inflamada, que a gente vê na cirurgia que você está com o útero aqui, você encosta a pinça, a parede do útero começa a sangrar. Aí nós observamos que esse tipo de paciente, eles têm um CA-125 um pouco mais elevado do que as demais. Então, é uma questão de uma coisa que a gente observa, tá? Mas o CA-125, agora, raramente a gente utiliza como, não, eu preciso do CA-125 para fazer diagnóstico. Não precisa. Doutor, apareceu muitas perguntas sobre a questão do nódulo na cesárea. Eu puxei uma aqui, mas, nossa, tem um monte perguntando sobre na cicatriz da cesárea, enfim, se são casos Sim. que podem desaparecer, se são casos de fazer uma cirurgia com urgência. E, inclusive, por exemplo, aquele sangramento do umbigo, ele também estaria relacionado a esse nódulo relacionado à cesárea? Tá. Acho que o do umbigo, se tiver tido alguma cirurgia prévia que tenha envolvido o umbigo, pode ser que sim, pode ter migrado alguma célula. Tá? É raro você ter no umbigo sem que tenha alguma cirurgia, mas pode existir. Tá? Eu já vi casos. Agora, na cesárea, por exemplo, 8 centímetros é praticamente impossível sumir sem cirurgia. Tá? Claro, nunca diga nunca, mas 8 centímetros é um nódulo considerável e provavelmente, dependendo da profundidade dele com esse tamanho, a cirurgia até precise colocar uma tela, porque alguns tecidos lá que protegem o nosso abdômen, eles não vão aproximar. Então a gente tem que utilizar uma tela para substituir. Certo. Vou ver aqui se tem mais alguma diferente. Gente, vocês estão mandando uns textão. Me ajuda, né? Não é que eu consigo enxergar aqui. Gente, quando é textão é melhor consulta, porque eu imagino que o caso seja bem complexo. Não, isso é verdade. E são bem complexos mesmo. Mas, acho que... Aqui. Essa é interessante. A endometriose, ela chega ao ponto de não deixar a colonoscopia prosseguir? De nem conseguir fazer o exame? Se você tiver um nódulo muito, muito grande no intestino, pode ser que sim, mas aí a colonoscopia, ela costuma interromper ou na região ali baixa, ou em alguma região de ângulo ali perto do sigmoide, que a gente fala. Mas, olha, se eu acho que posso contar no dedo, numa mão,
às vezes que eu vi uma endometriose que não permitiu a colonoscopia progredir. Agora, uma coisa para vocês lembrarem, gente, endometriose é uma doença que vem de fora para dentro do intestino. E raramente ela atravessa todas as camadas do intestino. Ou seja, colonoscopia não é um exame que a gente pede de rotina para diagnosticar endometriose. Os dois principais exames são ressonância e ultrassonografia com preparo. A gente só vai pedir colonoscopia quando a paciente tem um histórico familiar de câncer de cólon, quando ela tem uma idade mais avançada para fazer controle. Mas assim, para investigar endometriose é muito, muito raro. Certo. E assim, aproveitando sobre esse assunto também, acontece muito da mulher. Eu esqueci a pergunta. Fui pensar aqui no negócio e esqueci. Daqui a pouco você lembra. Eu lembro depois. Mas tem uma pergunta aqui interessante também, né? Alinhando os tratamentos Nutri, Físio e exercício, quanto tempo a pessoa precisa esperar para saber, assim, para ter uma resposta se é cirúrgico ou não? Caso o cirurgião deu essa opção, falou, não, vamos avaliar e tudo, quanto tempo você considera, assim, legal para fazer essa avaliação se o caso da pessoa não é cirurgia? Eu sempre falo, pelo menos a físio, normalmente o pessoal que eu mando, eles pedem, dependendo, eles podem estender de 4 a 8 sessões, isso a gente está falando de 4 a 8 semanas, ou seja, 2 meses. Agora, uma transição alimentar, isso você responde, eu considero que também muito curta, né? Porque senão, se for uma coisa muito curta, não tem adesão, né? Então eu acho que é alguma coisa que a gente também imagina, pelo menos aí uns 2 meses, né? Então eu acho, e aí exercício físico também, né? Você não é academia, amanhã eu vou na academia, no final de semana eu tô sem dor. Não é assim, gente. Estamos falando de novo do tal do imediatismo. Parem de achar que as coisas mudem do dia para a noite. Exato. Eu sempre coloco assim, que para haver efeito mesmo, com tratamento natural, com a sinergia de tudo, varia de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que conseguem realmente ter um resultado muito rápido, mas ela precisa persistir na mudança. E algumas mudanças, elas demoram mais tempo para serem vistas, né? Mas geralmente é de 3 a 7 meses para quem não menstrua, ou 3 a 7 ciclos para você realmente ter um resultado ali. E a questão dos exames também, mas a médio ali, no longo prazo. E assim, a sua clínica também vai direcionando muito, né? Poxa, eu sempre falo pra pessoa, valoriza um dia melhor que o outro. Às vezes a pessoa tá com dor, mas ela tá com menos dor do que no mês passado, mas ela não consegue, às vezes, enxergar isso, que a dor dela reduziu, que ela antes estava tomando remédio de 4 em 4 horas, mesmo que ela tome todos os dias, só que de 8 em 8 horas já tá espaçando. Né? A gente tem essa questão também do vício na medicação, a gente já toma medicação com medo da dor, então tem outros fatores envolvidos. Eu sempre falo, como é que você estava antes? Você conseguiu melhorar 1% que seja 10%, sei lá, você está melhor do que ontem? Então temos um resultado. E assim por diante. Um dia melhor que o outro. Um dia melhor que o outro, até que você está bem de vez. Doutor, eu lembrei a pergunta. O que a gente sempre sugere, né? Façam anotações. Porque depois, às vezes, você esquece o que aconteceu no mês anterior, aí quando você vai ver, poxa, realmente, eu tinha tomado mais medicação no mês passado, esse mês eu tomei menos. Né? Isso não só é importante para você mesmo ver a mudança que está acontecendo, mas para você pegar isso e levar para o seu médico. Ele vai te perguntar, e aí, como é que ficou nesses meses aí de mudança alimentar, exercício, sono, essas coisas? Aí fala, doutor, eu não lembro. Então ele também não vai saber se ele tem que mudar o tratamento ou não. Então é muito importante para a gente saber dessa mudança. Sim, o que está conseguindo? Fala, você lembrou da pergunta? Não. Lembrei, assim, qual exame que você consegue ver o nível de obstrução? Porque já peguei algumas pacientes que, assim, fez o exame e estava nessa questão de avaliar se fazia ou não cirurgia. E aí acordaram junto com o médico, né, de tentar o tratamento natural, tudo, envolvendo o equilíbrio de tudo, dos pilares, e aí fizeram essa retrospectiva de antes ter 50% do intestino ali, né, mas foram acordados entre eles, e aí depois ela refez o exame uns 6 meses depois, e esse nível de obstrução tinha reduzido para 20%. Aí eu fiquei curiosa de qual é o exame que mostra esse detalhamento do nível de obstrução. Tá.
duas coisas super importantes. Primeiro, para a gente fazer um comparativo, é ideal que pegue a mesma fase do ciclo, pegue os dois médicos que laudaram os exames sejam os mesmos, tá? Então, e o preparo intestinal tenha sido o mesmo, então isso é super importante. Ambos os exames, ressonância e ultrassonografia com preparo intestinal, conseguem dar uma estimativa da circunferência do intestino acometido. Então é isso aí que a gente fala, os 50, 30, 20. Para aquelas pacientes que têm 50% de acometimento da alça intestinal, essa aí a gente diz que são as pacientes que têm grandes chances de ter uma obstrução. Então, essas aí eu sempre falo, olha, fiquem atentas. Essas aí eu acabo indicando cirurgia mesmo, porque foram nesses casos que eu já vi casos muito, muito drásticos. Então, mas ninguém, a gente não tem como obrigar ninguém, né? Tem pacientes que às vezes, não, doutor, não quero operar, e acaba sumindo, né? Então, Tomara que não volte pior, né? Assim, porque é importante, a gente não pode só simplesmente sumir, não. Façam algo a respeito. E isso é muito importante mesmo, essa questão do intestino, ela faz toda a diferença, né, doutor? E ele ter que perder parte do intestino, eles são os prejuízos, né? Depois ali. Tem uma pergunta aqui legal também, sobre intestino. Se sempre para operar o intestino tem que abrir. Tá. Eu imagino que seja para fazer uma incisão para fazer parte da cirurgia fora do abdômen. Essa é a forma clássica de fazer, tá? Que como a gente tem que reconectar, eu tenho que colocar, eu não sei nem, é como se eu tivesse que colocar nessa parte que fica do intestino, eu tivesse que colocar um aparelho, tá? Para que depois eu chegasse com outro aparelho e pudesse reconectar, tá? Então, existem alguns casos, tá, que a gente só consegue ter a certeza durante a cirurgia, que nós conseguimos fazer algumas técnicas chamadas de nose, né, que são extração de espécimes através de orifícios naturais, sejam eles vagina ou o próprio intestino. São cirurgias de exceção, porque a logística é um pouco mais complexa. Eu tenho vários casos feitos já. A vantagem é que as pacientes têm só as pequenas incisões da laparoscopia ou da robótica. Elas não têm a incisão comprida, né? Então, é isso que a gente fala. São cirurgias de exceção. A gente só consegue ter a certeza que vai conseguir fazer isso durante a cirurgia. Certo. E teve uma pergunta aqui também. Essa também é diferente do que a gente já respondeu. Endometriose reto-vaginal pode melhorar com a gravidez? Meu médico orientou a engravidar primeiro antes de fazer a cirurgia. E aí, a gravidez é uma solução? O que vai acontecer com a gravidez? A gravidez ela é uma bomba de progesterona, tá? Ou seja, a progesterona é o grande hormônio que combate a endometriose. Pode acontecer dos implantes ficarem quietinhos e como se a gente congelasse os implantes ali, tá? A preocupação que a gente tem é principalmente quando tem nódulos no intestino e gestação. Tem alguns raros casos que já foram descritos. Todas as células que têm a resposta ao estrogênio, né, a progesterona da gestação, ela faz um fenômeno que a gente chama de decidualização e torna essa região um pouco mais frágil. Ou seja, resumo da ópera, tem descritos casos de pacientes que têm perfuração intestinal espontânea, ou seja, o intestino abre espontaneamente durante a gestação. E, gente, isso é um Deus nos acuda, porque aí, qual que é o grande problema? Imagine que a paciente já está numa semana, uma fase da gestação adiantada, ou seja, o útero está grande. É muito difícil chegar atrás do útero para poder fazer essa correção no intestino, né? Eu nunca entrei em nenhuma cirurgia dessa, eu imagino meio caótico, então assim, é preocupante até. Eu sempre cito para meus pacientes, eu falo, é raro, mas tem casos descritos, tá? Não é impossível. Então é isso que a gente fala. Isso no intestino.
Agora, o reto vaginal, como foi comentado na pergunta, ele está muito próximo. Normalmente, um reto vaginal, às vezes, acaba tendo um nódulo intestinal associado. Tem que dar uma olhadinha nisso aí. Certo. Agora, as outras perguntas aqui estão mais repetidas. Acho que a gente conseguiu dar uma zerada Perfeito. boa. O pessoal também já são 9h19, deixar você descansar também. Semana puxada, tem várias lives também. Mas assim, doutor, eu queria te agradecer de novo pela participação, por colaborar gentilmente aqui com a gente, né, dividindo seu conhecimento. Isso é muito importante, eu fico muito, muito, muito feliz de ouvir. Sempre que eu te escuto, eu fico mais fã de você ainda, porque isso é muito importante, sabe? Um profissional tão renomado quanto você, quanto eu admiro, com um currículo tão bom e com uma mente tão aberta para tratar melhor ali a portadora da endometriose, né? Olhando a individualidade, olhando as possibilidades que se tem, aquilo que ainda se tem como teoria, como possibilidades, mas olhando carinhosamente para as outras alternativas e não restringindo ali a dois caminhos que para muitas acabam não dando certo nenhum dos dois ou não é uma opção. Então isso é muito importante. Só tenho a agradecer aqui por você. O que mais que você quer falar? Se despeça do pessoal. Não, terminou a minha luz aqui, esgotei a bateria da minha luz. Sua luz te mandaram embora. Falou assim, ó, doutor, já cansei. Pronto. Não, Michele, eu que agradeço mais uma vez aí poder estar no teu espaço e também agradeço muito as participações que você tem feito nas minhas lives. São sempre participações riquíssimas, que eu sempre recebo muitos feedbacks aí de todo o trabalho que você faz. Doutor, depois que o senhor fez a live, passei a acompanhar a Michele, nossa, que profissional, fantástica, e eu aprendo muito com ela, e eu também aprendo muito com você, até para passar orientações para as minhas pacientes. Então, te agradecer mais uma vez pelo espaço, não só de você contribuir, mas também de eu poder orientar e falar um pouquinho mais sobre endometriose, que se vocês imaginam, tem muitos médicos, muitos ginecologistas, alguns deles que até desconhecem completamente a doença, e já vi absurdos, e às vezes você tem que fazer cirurgia a cada 6 meses para poder tratar a doença. Então, assim, isso que a gente faz aqui, informar, é a forma mais importante da gente guiar as mulheres numa rota ideal, para vamos dizer assim, para um norte ideal para o tratamento da endometriose. Então, eu queria agradecer imenso, de coração, aí o espaço que você deu. Eu que agradeço, doutor. Então, até a próxima, tá? A gente continua por aí. Muito obrigada e a gente se vê a qualquer momento aí com mais temas interessantes aí para desmistificar, né? Porque a informação, ela liberta. Um abraço, doutor. Exatamente. Boa noite. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Lembrando que esse é um vídeo de aquecimento para a revolução da endometriose que vai acontecer entre o dia 7 e o dia 13 de agosto. Passos para conseguir se livrar das dores e aumentar sua fertilidade de uma forma natural, sem medicamento ou mesmo cirurgia. Para se inscrever no meu evento da revolução da endometriose, que é 100% online e gratuito, é só clicar no link que está na descrição desse vídeo. Oi, Carol. Tudo bom? Tudo jóia, e vocês? Também, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo, seja bem-vinda à live. Obrigada. Se apresenta pro pessoal, fala de onde que você é. Bom, eu sou a Carol, eu sou de Batatais, que é no interior do estado de São Paulo, perto de Ribeirão Preto. E tenho 34 anos e descobri a endometriose com certeza absoluta desde dezembro de 2018. Mas antes disso, eu já imaginava que era portadora, porque sentia muitas dores e, como eu disse no meu depoimento, eu fui um pouco negligenciada pela minha médica durante um bom tempo. Eu menstruei aos 10 anos e desde a primeira vez que eu menstruei, para mim foi uma coisa bem complicada, assim. A minha mãe não era uma pessoa que conversava abertamente sobre isso. Então, de repente, a menstruação chegou na minha vida. Foi aquela coisa de um susto, foi uma coisa impactante, assim, né? Então, de repente, eu chego para minha mãe, menstruada, chego da escola e tudo mais, e ela fala assim, a partir de agora a sua vida vai ser essa. E até você entrar na menopausa, todos os meses você vai menstruar. Isso é uma menstruação. Foi assim que minha mãe...
E eu tive cólicas, eu não sei te explicar assim, mas parecia que aquilo não era pra mim, sabe? E eu fui, o tempo foi passando, as dores foram piorando, e eu sempre reclamava, e sempre fui aquela pessoa que tinha assim, era a Maria das Dores, aquela pessoa que tudo estava ruim, porque quando você tá com dor, nada é bom, nenhum ambiente é legal, você não tem vontade de fazer nada, e eu perdi compromisso de escola, no trabalho tive muito problema, porque eu faltava, precisava de atestado, eu ia parar em pronto atendimento, tomava medicação muito forte na veia, perdia 3, 4 dias de cama. Então, para mim, sempre foi muito complicado. E a solução que a minha médica ginecologista me passava desde muito nova foi anticoncepcional. Mesmo tomando os anticoncepcionais, as dores não melhoravam. Então, para mim, tomar ou não tomar anticoncepcional era a mesma coisa. E chegou um momento, né, de eu tanto reclamar, eu escutei dela assim, ó, acostuma, cólica é normal, mulher tem que aprender a sentir dor. Acho que, sei lá, 20 anos da minha vida foi isso que sempre me foi passado. Então, graças a Deus eu não me conformei com esse diagnóstico de que cólica é normal e corri atrás de um médico especialista em Ribeirão Preto, que é uma cidade bem maior que a minha, e tem gente com mais conhecimento, mais especializado. Eu parei numa médica que me escutou, que me deu atenção e me pediu uma bateria de exames. Eu fiz desde exames de sangue, marcadores de endometriose, inflamatórios, tudo que ela podia fazer, ela me revirou do avesso. Fiz ultrassom transvaginal, fiz ressonância. Quando eu voltei lá com todos os exames, ela falou assim, realmente, você tem endometriose. E a sua endometriose já é muito avançada, você já tem acometimento de toda a região do fundo da vagina, de parte do seu intestino, e já estava com uma obstrução de 40%, e dos ureteres, que são os caninhos que levam o xixi do rim até na bexiga. Também estava com obstrução. Então, no meu caso, a cirurgia era indicado, porque já estava numa fase onde só o tratamento natural não resolveria. E, pelo que eu percebia, para mim era tudo muito novo em 2018, eu não tinha muito essa noção do tratamento natural. Mas a solução que a minha médica me passou, e a pessoa que eu confiei, é de que cirurgia seria a minha solução. Eu fiz essa cirurgia em setembro de 2019, foi uma cirurgia complicada, uma cirurgia extensa, foram 8 horas de cirurgia, e uma das etapas da cirurgia era a retirada de um pedaço do meu intestino, que era a parte que estava obstruída. Isso foi feito, tudo certinho, eu voltei bem da cirurgia, e fui para casa daí 3 dias. Só que uma semana depois, eu ainda não tinha ido no banheiro, não tinha conseguido evacuar, e uma semana depois foi que eu consegui a evacuação. E quando eu consegui, houve a ruptura de uns pontos do intestino. Então, eu acabei tendo uma complicação da cirurgia. Eu fui parar no pronto atendimento de novo, e depois uma internação de mais 11 dias com sepse. Eu tive infecção generalizada, quase fui embora por conta de uma complicação de uma cirurgia de endometriose. Nossa. Só que aí... então, assim, tipo, a gente não tem essa noção da gravidade que a gente pode ser envolvido, porque assim, é só uma cirurgia. Não, não é só uma cirurgia. Hoje eu percebo que foi um procedimento muito complexo, muito arriscado, e eu não sei se lá naquela época eu tinha essa noção, entendeu? Uhum. Eu achava que a cirurgia seria salvadora da pátria e ia tirar todos os meus problemas. E desde então eu já fiz 11 cirurgias para corrigir todos esses problemas. Hoje eu uso uma bolsinha de ileostomia, porque eu ainda não consegui que o meu intestino se cicatrizasse 100%. Por conta disso, foi uma sequela que eu fiquei, foi com relação a uma fístula, que é uma aberturinha que ficou no meu intestino que se comunica com a minha vagina.
Então, se as fezes estivessem passando normalmente, estaria vazando pela vagina. E é uma coisa que eu não posso deixar acontecer, por isso eu uso a bolsinha. Eu estou adaptada à bolsinha, ela não me atrapalha na minha vida. É um bicho de 7 cabeças na hora que a gente escuta falar, mas quando ela vem para nossa vida, no meu caso, ela foi salvação, porque como eu tive esse vazamento de fezes na barriga e tudo mais, ou era bolsa ou morrer, não tinha opção. E foram 11 dias de internação dessa septicemia que eu tive. Consegui vir para casa e estamos na batalha. Eu tenho feito exames regularmente. A endometriose em si desapareceu. Eu atribuo muito esse desaparecimento e a melhora dos meus sintomas ao tratamento natural que a gente começou em novembro. Porque feita a cirurgia, ter melhorado bastante as dores, eu ainda era Maria das Dores, ainda tinha um incômodozinho, ainda tinha uma situaçãozinha, tudo tinha um certo milindre, assim, um certo detalhe que sempre estava ali me incomodando. Carol, quantas cirurgias você fez? Foram 11. 11 cirurgias. 11 cirurgias. Em quanto tempo? 1 ano e meio. 1 ano e meio, 11 cirurgias. Sim. Teve alguns períodos, assim, que foram uma cirurgia por semana. Que foi nessa fase que eu tive a septicemia, precisou colocar a bolsa, depois eu precisei fazer a revisão da bolsa. Foram, assim, 3 semanas, 3 cirurgias. Aí agora, em outubro do ano passado, a mesma coisa. 2 semanas, 2 cirurgias. Porque eu cheguei a tirar a bolsinha em outubro e a cirurgia não deu certo. Meu intestino reabriu. Eu tive que pôr a bolsinha de novo na semana seguinte. No mês da frente eu te conheci. E aí eu descobri que, tipo, apesar de eu ter feito as cirurgias, eu ter feito tudo, eu ainda estava inflamada, eu ainda estava machucada. Então meu corpo não ia se cicatrizar mesmo. Não era uma cirurgia milagrosa que ia resolver o meu problema. Eu gosto muito de fazer analogia com um remédio para ressaca, sabe? Que você tá lá morrendo de passar mal, meu Deus, eu tô na ressaca danada. Aí você tá com o Engov na mão, né? E assim, tomando Engov, tomando chá de boldo, chá de não sei o quê, mas você tá com a cerveja na outra mão, você tá com a cachaça na outra. Então, assim, é a mesma coisa quando você se apoia 100% na cirurgia ou no bloqueio da ovulação, né? Você tá ali, tá fazendo uma intervenção, um método, seja ele cirúrgico, medicamentoso ou não, mas você tá com a cervejinha ali na mão. Você não tá... Foi o meu caso. Só com a peneira, né? Aí... Foi o meu caso. E, como eu disse, assim, eu não tinha tanta informação quanto eu tô tendo hoje. Eu achava que a cirurgia salva, de verdade. E foi isso que você ofereceu, tanto para mim, quanto para todas as outras meninas que estão lá com a gente, porque muita coisa, assim, eu já me alimentava bem, eu já vinha de uma série de hábitos saudáveis, mas muitos macetes, muitos detalhes que eu não sabia. E coisas simples que melhoraram muito a minha inflamação. Tanto que eu até falei lá no nosso grupo, né, que eu fiz os exames de mapeamento da endometriose o mês passado. Eu tenho aderência por conta de cirurgia. Até o médico brincou comigo e falou que a minha alma tá ligada no meu corpo pelas minhas aderências, porque é muita que tem, mas eu também entendo, dentro de 11 cirurgias na pelve, né, é muita coisa. Só que eu fiz CA-125, que é o exame de marcador de inflamação, eu fiz dos meus rins, que era uma parte que também era delicada por conta das sequelas que eu fiquei da endometriose, né? Então, assim, todas as coisas que eu precisava fazer para saber se eu estava bem, a que me deixou mais feliz foi escrito assim no laudo do ultrassom. Não existem mais focos de endometriose. Isso me deixou muito feliz, muito mesmo. Manda palminha para ela, gente. Ela merece palminhas, muitas. E eu acredito, assim, que, lógico, o tratamento cirúrgico foi importante no meu caso. Eu ainda faço bloqueio da menstruação, porque eu ainda não tive coragem de sair de tudo isso, mas eu acho que vai ser o meu caminho, assim, o meu futuro próximo vai ser parar de bloquear a menstruação, porque eu tenho que ser mãe,
E lógico que tudo isso começou porque eu queria me sentir melhor. Mas se de tudo isso eu conseguir ser mãe, realizar o meu sonho, eu vou ficar muito mais feliz. Nossa, e com certeza. E tem que ter esperança, perspectiva, sonho, acreditar. Porque enquanto houver chances, né, há esperança. Então, sim, precisa, né, Tem um ditado que fala isso, né? Enquanto houver 1% de chance, haverá 99% de esperança. Exatamente. Então a gente tem que se apoiar nisso, né? Não se limitar. E assim, é o caminho. Se você realmente deseja ser mãe, tem que parar de tomar a medicação, porque com a medicação você tem o quê? 1% de chance, né, de engravidar, menos de 1%. Por isso que ele não é considerado um anticoncepcional, né? Mas assim, acaba evitando, porque você não ovula, mas algumas Sim. mulheres ainda podem ovular. Então, é o primeiro passo realmente, para quem deseja ser tentante, deseja voltar às tentativas, trabalhar, né, Kátia, não, Carol, trabalhar o emocional, essa questão. O primeiro passo você já fez, né? O primeiro passo de você melhorar aí o seu estilo de vida, de estar se sentindo bem, ter estabilizado. Olha só, desde novembro para cá não fez mais nenhuma cirurgia. E se Deus quiser, isso é ótimo. Não vai fazer mais. Parou nessas 11 aí, foi a última. Né? A próxima cirurgia, se tiver que fazer, vai ser uma cesárea. É isso aí. Né? A única cirurgia que eu aceito de você. Mas assim, o primeiro passo é esse, né? De você trabalhar, desinflamar seu corpo, começar a estabilizar os sintomas. Isso você já fez. Hoje você se sente sem dores? Eu não tenho mais nada de dor, nada, nada, nada. Inclusive, essas aderências que poderiam me trazer dor também não me trazem nenhuma dor. Hoje, eu não tenho mais resfriado bobo, eu não tenho mais dor de garganta, eu não tenho mais sintomas de candidíase. Tudo isso eram pequenas coisas, pequenas situações que eu vivia que eu não tinha noção que estava ligado com alimentação. E depois que eu comecei a fazer o uso dos chás, eu comecei a comer melhor. E a atividade física ainda está um pouquinho bagunçada, eu admito. Mas só de ter melhorado essa parte do que eu ingiro, do que eu coloco para dentro do meu corpo, eu percebi que muita coisa já melhorou. Que bom. De 0 a 10, você considera que melhorou quanto? Considerando 10 muito bom, eu falo que eu tô hoje 9,5. Uau! 9,5 é uma super nota, hein? Fico feliz demais aí de saber. E assim, nossa, eu ouvi de uma pessoa, né, que passou por 11 cirurgias, que passou por muitas complicações, de realmente ter devolvido, né, qualidade de vida. Eu acho que isso é muito importante. Antes você se sentia feliz? Como é que você estava se sentindo? Eu tive, assim, muitos períodos complicados. Então, eu sempre fui muito resiliente, assim, eu aceitei muito tudo que veio pra mim. Mas eu tive momentos de revolta, eu tive momentos de medo, eu tive momentos de não aceitação. E uma coisa muito importante, assim, que através de você, conhecendo a Rios Néria e a gente trabalhando isso, foi muito importante pra mim me aceitar como mulher. Isso aí foi uma coisa que me marcou muito, ter escutado. Porque assim, na minha casa a gente sempre foi de mulheres muito fortes, muito ponta firme, tá ali, faz, acontece. Então você nunca teve a chance de se ver fragilizada, de se ver precisando de cuidados. E comigo foi meio que assim, eu saí do topo pra base, né? Eu cheguei num ponto onde eu precisava de todo mundo para tudo. E isso, para mim, foi uma coisa que eu tive que trabalhar dentro de mim. Eu tive que aprender a desacelerar, eu tive que aprender a dar mais atenção para mim, para o meu corpo, para os meus sintomas, menos para o meu trabalho, menos para a minha correria, menos para as outras pessoas. Eu tive que me voltar mais para mim. E isso foi muito importante também. Eu acho que foi, além da parte da alimentação, foi um dos maiores aprendizados que eu tive. Falo que é uma coisa que eu vou levar pro resto da minha vida. E a gente trabalha muito isso lá dentro, né, Carol? Às vezes o pessoal acha que é um curso só sobre alimentação, por eu ser nutricionista. E assim, a alimentação é um detalhe, né? Mas tem tanta coisa. É porque o ser humano é muito complexo. Não dá para tratar só a alimentação, não dá para tratar só o psicológico. A gente tem que ter uma rede de apoio. E você proporcionou isso pra gente, sabe? Não só para mim, mas para todas as meninas que estão lá.
eu falo assim, até o fato da gente estar junto conversando é uma rede de apoio. Sim, de não se sentir sozinha, né? A gente ter essa comunidade, conversar juntas, né? Sempre que possível eu vou chamando para live, fazendo mentoria, agora a gente volta mais com tudo aí. Inclusive as alunas antigas podem participar das lives de mentoria, viu? Pode participar de tudo aí, se quiser ser sorteada lá no Facebook, mas acho que a endometriose ela não é uma doença simples, e ela não merece ser tratada como se fosse simples, é complexo. Então são vários apoios. E assim, cara, o que você é mais assim considera como uma melhora? O que você acha que foi mais impactante para você? Que você não esperava melhorar, ou às vezes você tava assim, que te surpreendeu? Eu posso dizer que as relações pessoais, assim, familiares, minha relação com meu marido, minha relação comigo mesma, tudo isso foi uma das coisas que mais me surpreendeu a mudança que teve, sabe? Às vezes, assim, até a gente ficar para baixo, a gente fica, nossa, que porcaria, né? A gente tá, todo dia tem alguma coisa ruim e tudo mais. Aí você começa a entender que tudo bem um dia você tá ruim, amanhã é outro dia, amanhã começa de novo, amanhã a gente tá ali para tentar mais uma vez. E esse não desistir, esse tentar no dia seguinte, que uma escorregada hoje não acaba com tudo que eu já fiz até agora, tudo isso foi uma forma de melhoria das minhas relações, porque você começa as pessoas começam a te entender melhor, que você consegue se expressar melhor, e você consegue entender as outras pessoas também. Porque antes eu achava assim, que eu era incompreendida, ninguém queria saber por que eu estava assim, eu era muito taxada, né? Hoje eu entendo que para quem nunca sentiu as dores que a gente sente, ou já sentiu, graças a Deus eu não sinto mais, é muito difícil entender o que a gente tem. Sim. É uma incógnita, e aí, para mim, muito. E nem, assim, mesmo quem tem a endometriose, nem todo mundo tem os mesmos sintomas. Então, para mim, às vezes é de um jeito, para você é de outro, e cada um vai sentir de um jeito. E tá tudo bem também, sabe? Então, eu comecei a entender justamente isso, de que dá para viver bem, dá para ser feliz, dá pra gente ter sonho, dá pra gente fazer as nossas coisas. Eu voltei esse ano, depois de 1 ano e meio só passando por cirurgia, por hospital, medicamento, tudo que vocês imaginarem, eu voltei a trabalhar. Isso me fez muito bem. E essa iniciativa, esse pontapé de voltar a trabalhar, partiu de uma live que a gente assistiu, de falar assim, ó, não se faça de vítima. Você não é vítima da sua doença. Ela tá aqui, você tem que conviver, e ela é só um detalhe. E isso foi extremamente importante para mim. Que bom. Foi live minha ou da Risnéria? Eu acho que foi da Risnéria falando da isso. Risnéria. Mas depois você vá por várias vezes, não em live, às vezes até nas grupo, comunidades, né? No grupo, falou isso, que assim, a gente tem que pensar que a gente pode ter todas as nossas atividades e conviver com a endometriose, porque isso eu acho que foi a Risnéria que falou, o diagnóstico não é uma sentença, a gente não precisa estar fadado a ser vítima disso, né? Hoje eu falo assim, eu passei por 11 cirurgias, eu passei por um monte de problemas, mas eu tô viva, eu tô aqui, eu não sinto mais dor. Isso, para mim, é uma grande conquista. Sim, demais. E é justamente isso, porque eu acho que o Viva Bem com Endometriose, ele, de maneira geral, ele muda a perspectiva da pessoa, né? Muitas de vocês chegam totalmente desanimadas, assim, não inseridas na sociedade, né? Tipo, eu tive que me demitir do meu trabalho, eu não vou mais em eventos sociais, eu só fico igual. Eu postei hoje depoimento da Adriele também aqui no feed, ela falando que ela era preguiçosa da família, né, que ela era mal-humorada, que ela só queria ficar deitada, quietinha no canto dela. E aí a gente vai entendendo que a endometriose vai afetando tudo isso, ela vai matando a pessoa por dentro, né? Então, essa nova perspectiva, essa nova esperança, esse novo modo de viver a vida, de lidar com tudo, eu acho que resgata, né, a mulher que existe dentro de você. Porque é muito isso, eu vejo muito essa mudança quando às vezes vocês começam, né, a conversar e tudo, a gente sente, vai vendo, nossa, essa aqui tá muito desanimada. E aí, de repente, começa a ser a mais motivada do grupo, ajudando as outras, incentivando. Então, essa mudança de realmente você não é um diagnóstico, ela é muito importante.
Tipo, eu sou endometriose, eu não tenho que ser isolada socialmente, eu não tenho que ficar lidando com essas questões, eu não sou menos mulher do que as outras, eu não sou menos esforçada, eu não sou menos disposta. Lógico que a gente tem que respeitar nosso corpo, mas não deixar com que a doença vire um câncer, né? Um câncer que eu digo é que atrapalha várias áreas da sua vida. E aí quando você vê a endometriose tá acabando com o seu casamento, tá acabando com o seu trabalho, tá acabando com a sua vida, tipo assim, de sonhar. Quantas e quantas vezes a gente tem uma atividade, eu não sei se você fez, Carol, a atividade do Mural dos Sonhos, Fiz. que tem. A gente tem uma atividade do Mural dos Sonhos lá numa das aulas, gente, na plataforma. Muitas meninas deixaram um comentário lá, um feedback, na época sempre eu vou respondendo, né, as dúvidas das aulas, que elas não conseguiam preencher. Elas simplesmente não conseguiam, porque elas não tinham sonho, não conseguiam sonhar. Falei, cara, como assim uma pessoa não tem sonhos? Como assim? Que é isso? Eu sou movida totalmente a sonhos. Mas por quê? A pessoa não tem mais esperança, perspectiva. Ela tá ali seguindo só o ritmo da vida. Sabe? Porque a gente às vezes fica tão destruída que a gente realmente para de sonhar, a gente para de se amar, que é o pior de tudo. A gente começa a achar que a gente é um pedaço de papel. Exatamente. Que a gente não presta para nada, que a gente não serve para isso ou para aquilo. E depois a gente vê que não... Exatamente. E depois a gente vê que não é nada disso. E, assim, eu pelo menos escuto muito do meu marido isso, tipo, gosto de você do jeito que você é. Se amanhã ou depois, mesmo com tudo isso, porque eu falo que o sonho de ter filhos é muito mais meu do que dele, né? Então, se amanhã depois não tiver condições, tá tudo certo também. Não é essa situação que vai mudar o que a gente tem um pelo outro, sabe? E ele foi uma das pessoas, assim, que mais me acompanhou, que mais esteve do meu lado. E eu sou muito agradecida, porque, como você disse, né, muitos maridos não aguentam, porque é uma carga muito pesada. Só quem vivencia sabe falar o que é tudo isso. Sim, exatamente. E é muito triste, sabe? Você viveu uma vida que você não considera mais a possibilidade de ser mãe, ou que você não considera mais a possibilidade de ter um marido, de ter uma família, de ser feliz, né? Porque é uma vida, não é só a dor. A dor é um ponto da endometriose, mas e todo o resto que ela te afeta, né? Então, eu fico muito feliz de ver essa perspectiva de você que voltou a trabalhar, né? Voltou a ter mais qualidade de vida, liberdade. Eu escuto muito isso. Nossa, eu não saía para lugar nenhum, porque eu tinha medo de passar mal, não viajava. E o medo de passar mal, ter que correr para uma emergência. Então, isso tudo é libertador, sabe? Eu acho que é a coisa mais linda que eu vejo, é isso, de devolver a liberdade e a capacidade de sonhar. Que, assim, sabe quando você desprende do diagnóstico? Tipo, eu sou muito mais que uma endometriose. É um detalhe na minha vida, né? É um detalhe. Não é o centro dela, mas é um detalhe. E assim, o que eu posso fazer? Enquanto você, às vezes, gente, vocês estão muito presas ainda no diagnóstico. Ai, poxa, eu tenho endometriose. E agora, né? Por que eu fiz? Você fica muito no porquê. Ai, por que eu tenho? O que eu fiz para merecer isso? Papapá. Só que é normal isso acontecer, mas você não pode ficar nessa bad, não pode ficar nessa sintonia, porque não vai resolver o problema, não tem como mudar. Você tem endometriose, ponto. O grande lance é voltar o olhar. Tá, eu tenho. O que eu posso fazer para essa jornada ser melhor? O que eu posso fazer para viver bem? O que eu posso fazer para essa doença não me afetar? Entendeu? Então, e hoje, por exemplo, eu posso dizer que eu não tenho mais. Que hoje eu não tenho mais endometriose. E é libertador dizer isso. Você que entrar, quando eu for abrir novamente novas vagas, né? Você vai ter a oportunidade de fazer depoimento, como das meninas, para estar concorrendo aí a prêmios incríveis, viu? Que vocês entram no Viva Bem e ainda continua ganhando coisa, né, Carol? É verdade. E a gente não é atriz, viu? A gente está fazendo tudo isso porque a gente sentiu de verdade a mudança. Ai, que bom. E o que você quer deixar de recado para o pessoal? Que ainda está em dúvida, que ainda está pensando, será que isso é para mim? Será que eu faço isso? Então, eu acho assim que cada realidade é uma realidade, cada situação é uma situação. Nem todo mundo vai querer deixar de bloquear a menstruação, nem todo mundo vai querer continuar bloqueando. Tem gente que quer engravidar, tem gente que não quer.
mas eu acho que o objetivo maior de todo o curso que a gente faz é aprender a viver bem com a endometriose e consigo mesma. Então, se você não está se sentindo bem, se você não está na melhor fase da sua vida, vale a pena o investimento. É uma coisa que, para mim, foi muito importante. Eu dividi no meu cartão de crédito, nem senti pagar. Para mim foi muito tranquilo, assim. Eu sei que não é a realidade de todo mundo, mas quem puder investir um pouquinho de tempo e de dinheiro em si, vale muito a pena. Ai, que bom. Fico feliz que você tenha conseguido tudo isso. Nossa, tanto que é caro, né, também. Caro, custoso financeiramente, emocionalmente, passar por cirurgia, né? São vários desgastes. Então, que bom que você está bem, Carol. Fico muito feliz de ter conseguido ajudar a sua vida, né? Aí uma das histórias mais profundas aí de superação, porque 11 cirurgias em 1 ano e meio, isso em pandemia, né? Em plena pandemia, esses tantos de cirurgia aí. Realmente é muito. Eu fico muito contente de ajudar você. As outras alunas, tem algumas aqui dentro, né, também. Eu vi a Pri aqui, a Gabi também, que ontem eu fui entrevistada, a Lívia também, né, falando assim, põe mudança nisso. Viva bem com a endometriose é uma luz no fim. Muito compreensão, então. E muito mais, né? Agora vai ter muito mais coisas, vocês todas vão aproveitar das atualizações. Mas é isso, quero agradecer, Carol, por ter compartilhado aí, ter se disponibilizado hoje à noite para a gente fazer esse bate-papo, conversar sobre essa nova perspectiva com outras mulheres, né? Levar esperança para casa delas, levar que, assim, essa questão que é possível viver bem, né? Fazer ali, dar o seu melhor, mesmo se já fez muitas cirurgias, já tentou de tanta coisa, né, Carol? E agora está conseguindo aí. E aí fez exames e não tem nada, né? Como você disse. Se eu conseguir, todo mundo consegue também, porque eu já era aquele caso que ninguém mais acreditava, né? Nem eu. Perdido, né? Às vezes perdido para a medicina convencional. Bom, gente, então é isso, né? Estamos aqui, vamos encerrar essa live. Quem ainda não fez a sua inscrição, no link do perfil você pode fazer. Beijo, Carol! Beijo, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, viu? Beijão, boa noite. Beijo, boa noite. Lembrando que esse é um vídeo de aquecimento para a revolução da endometriose que vai acontecer entre o dia 7 e o dia 13 de agosto. Passos para conseguir se livrar das dores e aumentar sua fertilidade de uma forma natural, sem medicamento ou mesmo cirurgia. Para se inscrever no meu evento da Revolução da Endometriose, que é 100% online e gratuito, é só clicar no link que está na descrição desse vídeo.